O milagre que devolveu a memória de João. João tinha apenas 28 anos, mas sua vida havia se tornado um labirinto sem saída. Há 3 anos, depois de um acidente de carro que quase lhe tirou a vida, ele acordou no hospital com uma lesão cerebral grave. Os médicos foram claros: você teve um traumatismo craniano severo. Sua memória de longo prazo foi afetada. Pode ser que nunca mais se lembre de partes importantes da sua vida. As palavras ecoaram como uma sentença. João não conseguia reconhecer rostos de amigos antigos, esquecia compromissos importantes e, o pior de tudo, não se lembrava dos momentos mais preciosos ao lado de sua mãe, falecida havia 5 anos. Era como se alguém tivesse apagado páginas inteiras do livro da sua vida. Os remédios ajudavam a controlar as dores de cabeça e as crises de ansiedade, mas nada devolvia as lembranças. A terapia ocupacional e os exercícios de memória só o frustravam mais. Porque eu, Deus, ele perguntava todas as noites, olhando para o teto do seu quarto alugado em São Paulo. O emprego como motorista de aplicativo estava em risco, ele já havia se perdido várias vezes no caminho de rotas que antes fazia de olhos fechados. As contas se acumulavam, e a sensação de ser um fardo para a irmã, que o ajudava financeiramente, o corroía por dentro. Até que, numa tarde chuvosa, enquanto esperava um passageiro em frente a um prédio no Brás, João ouviu vozes vindas de uma porta aberta. Era um culto. Não qualquer culto, era uma reunião da Igreja Universal do Reino de Deus, onde as orações pareciam sair do fundo da alma. Ele já tinha passado pela porta daquele templo outras vezes, mas nunca tinha parado. Dessa vez, porém, algo o atraiu. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse Deus. Entre, irmão. Jesus está te esperando aqui dentro. Disse uma senhora de sorriso acolhedor, segurando um folheto com a imagem de uma fogueira santa. João hesitou, mas entrou. O ambiente era diferente de tudo que ele já tinha visto: pessoas orando com lágrimas nos olhos, pastores impulsionando a fé com palavras fortes, e um ar de urgência espiritual que o fez sentir que ali, naquele lugar, algo poderia mudar. Ele se sentou no fundo, mas não conseguiu ficar indiferente. Quando o pastor começou a falar sobre libertação e milagres, João sentiu algo mexer dentro dele. Tem alguém aqui que está preso a uma maldição? Alguém que perdeu algo precioso e não sabe como recuperar? O pastor perguntou, olhando diretamente para a congregação. João sentiu um calafrio. Era como se aquelas palavras fossem só para ele. A corrente de oração que quebrou as cadeias. Naquela noite, João voltou para casa com um folheto da campanha dos 7 dias de oração. Ele não entendia muito de Bíblia, mas algo dentro dele dizia que aquela era sua última chance. No dia seguinte, ele voltou. E depois mais uma vez. Os obreiros o receberam com carinho, explicando que Deus opera milagres através da fé e da obediência. Irmão, você precisa participar da corrente de oração. Às terças e sextas, a unção é forte. O pastor vai orar por você com óleo consagrado, disse um jovem obreiro chamado Marcos. João começou a frequentar as reuniões. Nas vigílias de oração, ele via pessoas sendo libertas de vícios, doenças e até de problemas financeiros. Os testemunhos no altar o emocionavam. Uma mulher contava como havia sido curada de um câncer. Um homem chorava ao relatar que, depois de anos desempregado, havia conseguido um trabalho após participar da campanha do dízimo. Deus não é injusto, João. Ele quer te abençoar, mas você precisa dar o primeiro passo, o pastor lhe disse certa vez, após uma oração forte de libertação, onde João sentiu como se algo pesado saísse de suas costas. João começou a dizimar fielmente, mesmo com as contas apertadas. Ele acreditava que, se Deus era dono de tudo, não adiantava segurar o pouco que tinha. Além disso, participava das campanhas de fé, jejuando e orando nos horários marcados. Às vezes, a dúvida batia: será que isso vai mesmo funcionar? Mas então ele lembrava das palavras do pastor: a fé não é sentir. É decidir crer, mesmo quando não se vê. O dia em que a memória voltou. Foi numa terça-feira de corrente de oração. O templo estava lotado, e a unção era tão forte que parecia que o próprio céu tinha descido sobre aquele lugar. O pastor chamou todos os que precisavam de um milagre para virem à frente. João foi. Quando o pastor colocou o óleo consagrado em sua testa e começou a orar com autoridade, João sentiu um calor intenso percorrer seu corpo.
Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição sobre a sua mente. Memória, volta agora. Cadeias, arrebentem. O pastor declarou, enquanto a congregação clamava em uníssono. De repente, foi como se uma cortina se abrisse. João viu flashes, sua mãe sorrindo enquanto o ensinava a andar de bicicleta. O cheiro do bolo de chocolate que ela fazia nos aniversários. A sensação do abraço dela quando ele se formou no ensino médio. E então, como uma enxurrada, as lembranças voltaram. Nomes, rostos, momentos que ele achava perdidos para sempre. Ele caiu de joelhos, chorando sem conseguir parar. Eu me lembro. Eu me lembro de tudo. Gritou, enquanto as pessoas ao redor louvavam a Deus. O pastor o abraçou, emocionado. Isso é o poder de Deus, meu filho. Você creu, obedeceu, e ele te deu de volta o que o inimigo tinha roubado. A vida depois do milagre. João não era mais o mesmo. Não apenas sua memória havia voltado, mas sua vida toda tinha sido restaurada. Ele voltou a trabalhar com confiança, agora como motorista de uma empresa de transportes, graças a uma indicação de um irmão da igreja. As dívidas foram quitadas, e ele até conseguiu ajudar financeiramente sua irmã, que tanto havia feito por ele. Mas o maior milagre não foi só a memória. Foi a certeza de que Deus ouve e age. João se tornou um dizimista fiel, participava das campanhas e agora era ele quem levava pessoas para a igreja, contando seu testemunho no altar. Muitas vezes, a gente acha que Deus esqueceu da gente, mas Ele está só esperando a gente dar um passo de fé, ele dizia, com os olhos brilhando. Hoje, João é um dos que ficam na porta do templo, convidando as pessoas a entrar. Porque ele sabe, onde o homem diz é impossível, Deus diz eu sou o Deus do impossível. E assim, uma vida que estava em fragmentos foi restaurada não pela medicina, não pelo acaso, mas pelo poder de uma igreja que não desiste de crer em milagres. Um dia, enquanto João distribuía folhetos na porta da Universal, uma mulher de rosto cansado se aproximou. Era Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que carregava nas costas o peso de uma dor que parecia não ter fim. Seu filho, Lucas, estava preso há 5 anos por um crime que não cometeu. As provas eram frágeis, mas o sistema judicial havia o condenado sem piedade. Desde então, Dona Maria vivia entre advogados, papéis e lágrimas, sem ver nenhuma saída. Meu filho é inocente, mas ninguém acredita, ela disse, segurando o folheto com mãos trêmulas. Já fiz de tudo, promessas, rezas, até consultas com gente que dizia ter poder. Mas nada adiantou. João olhou nos olhos dela e viu o mesmo desespero que já havia sentido. Sem hesitar, pegou sua mão e falou com firmeza. A senhora já tentou deixar esse caso nas mãos de Deus? Porque Ele é o único que pode mudar o que o homem diz que não tem jeito. Dona Maria abaixou a cabeça, envergonhada. Eu até ia na igreja, mas desisti. Achei que Deus tinha me abandonado. João sorriu, lembrando de sua própria história. Deus não abandona ninguém. Às vezes, Ele só está esperando a gente parar de confiar só no que a gente vê e começar a crer no que Ele pode fazer. Naquele mesmo dia, Dona Maria entrou no templo pela primeira vez em anos. Ela participou da corrente de oração, chorou no altar e deixou seu pedido nas mãos do Senhor. João e os obreiros a abraçaram, garantindo que não estava sozinha. Passaram-se 3 meses. Dona Maria não faltava a nenhum culto, nem às campanhas. Ela dizimava com fé, mesmo com o pouco que tinha, porque havia aprendido que a obediência a Deus abre portas que nenhum homem pode fechar. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto ela orava no templo, seu telefone tocou. Era o advogado, ligando emocionado. Dona Maria, o caso do Lucas foi reaberto. Encontraram novas provas que comprovam a inocência dele. O juiz já assinou a soltura. Ela caiu de joelhos ali mesmo, no meio da igreja, chorando e louvando a Deus. No dia seguinte, quando as portas da prisão se abriram e Lucas saiu em liberdade, Dona Maria não teve dúvidas, seu milagre tinha um endereço. No domingo seguinte, mãe e filho subiram ao altar juntos. Lucas, com os olhos cheios de lágrimas, contou como, dentro da cela, havia sonhado com um homem que lhe disse: em breve, você estará livre. Ele não sabia, mas aquele homem no sonho tinha o mesmo rosto que João via nos cultos, o rosto de Jesus.
Eu não conhecia Deus direito, mas ele me conhecia, disse Lucas, abraçado à mãe. E usou esta igreja para me tirar das trevas. Hoje, Dona Maria e Lucas são frequentes no templo. Ela faz parte do grupo de intercessão, e ele se batizou nas águas, deixando para trás não só as grades da prisão, mas também as amarras do passado. João, ao ver aquela família restaurada, sentia o coração transbordar. Cada vida transformada era prova de que Deus não muda. Ele ainda opera milagres e a Universal é o lugar onde os impossíveis se tornam possíveis para quem crê. Porque quando o homem diz acabou, Deus diz agora é que vai começar. E quando o mundo fecha as portas, a fé abre caminhos que nem a lógica nem a justiça humana podem explicar. Assim, mais uma história de dor se transformou em testemunho. E a igreja continuou de portas abertas, pronta para receber o próximo coração quebrado que precisa ouvir: Deus não desistiu de você. Naquela mesma semana, enquanto Maria e Lucas agradeciam a Deus pelo livramento, um jovem chamado Rafael entrou pela primeira vez na Universal. Ele vinha arrastando uma cruz que ninguém via, mas que o esmagava por dentro, a dependência química. Há anos, a família já havia perdido as esperanças. A mãe, Dona Cida, chorava em silêncio, rezando sozinha no quarto, enquanto o pai, seu Antônio, repetia com amargura: esse menino já está perdido. Rafael tinha apenas 22 anos, mas o vício o havia reduzido a um fantasma. As ruas o conheciam pelo cheiro de álcool e pelas cicatrizes nos braços. Ele mesmo não acreditava mais em si. Até que, numa madrugada fria, depois de mais uma dose que quase o matou, uma voz dentro dele sussurrou: vá para a Universal. Não era a primeira vez que ouvia falar da igreja, um ex-companheiro de vício, hoje livre, tinha-lhe falado dos cultos. Mas dessa vez, algo o impulsionou a ir. Quando cruzou a porta do templo, tremia. Não só pelo frio, mas pela vergonha. Olhou para os lados, esperando julgamento, mas encontrou apenas sorrisos. Uma irmã se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus te trouxe aqui hoje. Você não está sozinho. Aquelas palavras simples foram como água em um deserto. No culto, quando o pastor começou a orar pelos viciados, Rafael sentiu algo estranho, era como se mãos invisíveis puxassem as correntes que o prendiam. Ele chorou sem conseguir parar. No final, foi convidado a participar da corrente de libertação. Com as mãos estendidas e os olhos fechados, ouviu o pastor declarar: em nome de Jesus, essas amarras se quebram agora. Foi então que Rafael sentiu um calor percorrer seu corpo, como se algo saísse dele. Quando abriu os olhos, a vontade de usar tinha sumido. Não era força de vontade, era algo maior. Dona Cida, que não sabia que o filho estava na igreja, teve um sonho naquela noite. Sonhou que via Rafael vestido de branco, sorrindo, e uma voz dizia: ele está livre. Ao acordar, o telefone tocou. Era o filho, com a voz firme: mãe, eu voltei. Deus me libertou. Seu Antônio, o pai cético, só acreditou quando viu o filho de pé, limpo, com os olhos brilhando de uma maneira que não via há anos. Como pode um homem mudar tão rápido? Perguntou ao pastor. A resposta foi simples: não foi o homem. Foi Deus. Rafael não só deixou as drogas, como voltou a estudar e hoje ajuda outros jovens na igreja. Sua história se juntou à de Maria e Lucas, provando que na Universal, o impossível não é apenas possível, é rotina para quem crê. E assim, mais um coração quebrado descobriu que, onde o mundo vê um caso perdido, Deus vê um milagre esperando para acontecer. Porque ali, entre aquelas paredes, a fé não é teoria, é a mão de Deus estendida, pronta para levantar quem já não tem forças para se erguer sozinho. A notícia do milagre de Rafael se espalhou rápido pela comunidade. Quem antes o via como um Zé Ninguém, agora olhava com respeito e até com um pouco de inveja daqueles que também queriam uma mudança tão radical. Foi então que Dona Marisa, uma senhora de 62 anos que morava na mesma rua, resolveu entrar na Universal pela primeira vez. Ela carregava um fardo pesado. Há 10 anos, seu marido, seu João, estava paralisado depois de um AVC. Os médicos tinham dito que ele nunca mais andaria, muito menos falaria. Mas Dona Marisa não aguentava mais ouvir a palavra impossível. No primeiro culto que participou, ela chorou sem parar enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas. Deus não tem limite. Se ele abriu os olhos do cego, fez o coxo andar e ressuscitou mortos,
Por que não vai restaurar o seu João? Disse o obreiro, olhando direto para ela. Algo dentro de Dona Marisa estremeceu. Ela se lembrou de como seu João era antes, um homem forte, que trabalhava na roça desde cedo e voltava para casa cantando. Agora, ele passava os dias na cama, os olhos vazios, como se já tivesse desistido. Naquela noite, ela fez algo que nunca tinha feito, orou com fé de verdade. Não foi um se for da tua vontade, mas um Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer, com lágrimas e as mãos apertando a Bíblia. E começou a trazer seu João para os cultos, mesmo que fosse de cadeira de rodas. Os irmãos da igreja o recebiam com carinho, colocavam as mãos sobre ele e oravam com autoridade. Levanta, homem de Deus. Em nome de Jesus, esses membros vão responder. Passaram-se 3 semanas. Nada parecia mudar. Até que, em um domingo à tarde, enquanto Dona Marisa arrumava a casa, ouviu um barulho no quarto. Correu e encontrou seu João tentando se sentar na cama, os olhos arregalados. Mari, eu sinto as pernas, gaguejou, com a voz rouca de tanto tempo sem falar. Ela quase caiu de joelhos. Meu Deus, repetia, chamando os filhos. Quando o pastor chegou, seu João já conseguia mexer os dedos dos pés. Hoje não sai daqui sem andar, declarou o homem de Deus, e a igreja inteira se uniu em clamor. Foi um momento que ninguém esqueceu. Seu João, com as mãos trêmulas apoiadas no ombro do pastor, deu os primeiros passos mancos, mas firmes. A igreja explodiu em glórias a Deus. Dona Marisa abraçou o marido chorando, enquanto ele, entre lágrimas, sussurrava: Eu sonhei com um anjo ontem. Ele disse que hoje eu ia andar. O médico que o acompanhava, quando soube, não teve explicação. Isso não tem lógica, admitiu. Mas Dona Marisa sorriu e respondeu: Não é lógica, doutor. É milagre. Hoje, seu João não só anda como ajuda a carregar as caixas de doações da igreja. Sua história se tornou mais um testemunho de que, onde a medicina para, Deus continua. E assim, como Rafael, Maria e Lucas, ele provou que na Universal não se trata de religião, trata-se de um Deus vivo, que ainda hoje faz o que fez nos tempos da Bíblia. Porque ali, entre aquelas paredes, não há espaço para o não tem jeito. Há espaço para quem acredita que, com Deus, até os ossos secos podem viver novamente. E cada vida transformada é um grito de que os milagres não acabaram, eles só estão esperando por quem tem coragem de crer. E foi justamente essa fé que levou a jovem Ana Clara até a Universal, arrastada pela dor de uma perda que parecia impossível de superar. Ela tinha apenas 22 anos quando os médicos disseram que seu bebê, ainda no ventre, não sobreviveria. Seu filho tem uma malformação grave no coração. As chances são 0, foi a frase que ecoou como uma sentença em seu coração partido. As lágrimas não paravam, e o desespero a fez prometer a Deus: se o Senhor salvar meu filho, eu darei a minha vida para o Senhor. No domingo seguinte, ela entrou na igreja com as pernas trêmulas, mas com uma determinação que nem ela mesma reconhecia. O pastor, ao vê-la chorando no altar, não ofereceu palavras vazias. Apenas orou com ela, impôs as mãos sobre sua barriga e declarou: em nome de Jesus, este coração será formado perfeitamente. O que está morto, viverá. Ana Clara sentiu algo estranho naquele momento, uma paz que não fazia sentido diante da tempestade que vivia. Os exames seguintes deixaram os médicos boquiabertos. Isso não é possível, repetia o cardiologista pediátrico, comparando os novos resultados com os anteriores. O coração do bebê, que antes parecia uma massa deformada nas imagens, agora batia forte e saudável. Como? Ana Clara só conseguia sorrir entre lágrimas. Deus fez o que o homem disse que era impossível. Hoje, o pequeno Miguel, com seus 3 anos de idade, corre pelos corredores da igreja enquanto a mãe conta o testemunho para quem precisa de esperança. Eles disseram que ele não nasceria. Deus disse que ele viveria. E aqui está ele, pulando, brincando, cheio de vida, diz ela, apertando o filho no colo. O médico que acompanhou o caso, mesmo não sendo crente, acabou indo à igreja só para ver com seus próprios olhos. Eu estudei medicina por anos, mas isso é além de qualquer ciência. E assim, como seu João, Ana Clara descobriu que na Universal não se trata de sorte ou coincidência. Trata-se de um Deus que ouve o clamor dos que não têm mais para onde ir.
Porque ali, entre as orações e os louvores, não há casos perdidos, só almas que ainda não encontraram aquele que ressuscita sonhos. Cada história como a dela é um lembrete de que os milagres não são coisas do passado. Eles estão acontecendo agora, nas vidas de pessoas comuns que ousaram acreditar quando tudo dizia não. E se Deus já fez isso por eles, imagine o que Ele pode fazer por você. Basta entrar, ajoelhar e dizer: Senhor, eu creio. Faz em mim o que só o Senhor pode fazer. Porque na Universal, a fé não é teoria, é experiência. E a cada domingo, novas provas surgem de que, para Deus, não existe a sem solução. O milagre que Ana Clara não viu chegar. Naquele domingo, enquanto o pastor orava por ela no altar, Ana Clara sentiu algo se quebrar dentro de si, não de dor, mas de alívio. As lágrimas que antes eram de desespero agora lavavam o peso de 3 anos de desemprego, dívidas e noites em claro. Quando abriu os olhos, não havia fogos nem vozes do céu, apenas uma certeza quietinha: Deus ouviu. Na segunda-feira, o telefone tocou. Era a empresa onde ela havia se candidatado meses antes, mas nunca receberá resposta. Desculpe a demora, disse a recrutadora, tivemos um problema no sistema e seu currículo só apareceu agora. Você pode começar amanhã? O salário era o dobro do que pedia. Na sexta, um cheque inesperado chegou pelo correio, a restituição de um imposto que nem sabia que tinha direito. E no sábado, sua mãe, que há anos sofria com uma doença crônica, recebeu o diagnóstico: remissão total. Os médicos chamaram de inexplicável. Ela chamou de Deus. A reflexão que fica. Milagres não são sempre espetaculares e, às vezes, são como sementes que brotam no silêncio. Ana Clara aprendeu que a fé não é esperar pelo impossível, mas confiar que é Ele que faz o possível quando tudo parece impossível. Seu erro foi achar que Deus só agia nos grandes momentos, até perceber que Ele estava nos detalhes, no telefonema atrasado, na conta paga na hora certa, na mão que segurou a sua quando pensou em desistir. A lição que não se apaga. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar o coração, Ele muda o coração para que você mude as circunstâncias. A Universal não é um lugar onde se vai buscar milagres, é onde se aprende a viver dentro deles. Porque a verdadeira prova de fé não é o que você ganha, mas quem você se torna enquanto espera. Hoje, Ana Clara volta à igreja não como quem pede, mas como quem testifica. E entre um louvor e outro, ela olha para os olhos de quem ainda chora no banco e sussurra: se Deus fez por mim, que não era ninguém, imagine o que Ele não fará por você. Porque milagre não é sorte. É Deus escrevendo direito por linhas tortas, e a história mais linda é a que ainda está por vir. A sua.